Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 2 de outubro, a igreja celebra os Santos Anjos da Guarda. A palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus 18, do 1 ao 5 e depois versículo 10. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Anjos que veem sem cessar o Pai que está nos céus. É isso mesmo. Nós temos anjos da guarda, criaturas que são santas e inteligentíssimas, muito maiores do que nós. Mas Deus as criou exatamente para nos servir. Mesmo eles sendo melhores, maiores do que nós, eles nos servem. Olha que exemplo de humildade os nossos anjos da guarda. O problema que nós temos é que muitas vezes nós nos esquecemos do nosso anjo da guarda. Nós não conversamos com ele, nós não criamos amizade com eles. Eu muitas vezes também me esqueço de rezar, de conversar com o nosso anjo da guarda. Mas eu percebo que em algumas situações da minha vida, que meu anjo da guarda me avisou e eu que não prestei atenção no seu aviso. Muitas vezes, diante de situações na nossa vida, vamos dizer assim, situações importantes, nós nos esqueçamos de algumas coisas. Eu, principalmente, eu tenho alguns, vamos dizer assim, estalos. Olha, será que não era melhor fazer diferente, não fazer dessa forma? E sempre quando me tem um estalo desse e eu faço diferente do que esse estalo me indicou, esse negócio dá errado, não tá certo, não dá certo. E eu percebo que é o meu anjo da guarda que tinha avisado que não era para eu fazer daquela forma, mas sim de outra forma. E quando eu faço diferente disso, sempre dá errado, não dá certo. A situação se torna uma situação de dificuldade para mim. E eu percebo que meu anjo da guarda me avisou para eu não fazer daquela forma, e eu fui teimoso, fiz e acabei, vamos dizer assim, entre aspas, me dando mal na situação, porque não escutei o que o meu anjo da guarda estava me avisando. Eles falam conosco o tempo todo, nos orientando para que nós salvemos as nossas almas. A grande missão do anjo da guarda é essa, que nós salvemos as nossas almas. Ele trabalha com essa intenção. O único motivo que Deus cria o anjo da guarda é para isso, para que nós salvemos a nossa alma. Esse ser criado por Deus, que nos serve, ele trabalha o tempo inteiro para que a nossa alma seja salva. Olha que bênção, que providência de Deus para nós. Nós muitas vezes não
escutamos o nosso anjo, não conversamos com ele, não temos uma grande amizade com ele, isso é uma situação muito ruim para nós. Nós temos que mudar esse conceito. São Padre Pio, ele é um dos santos que tinha esse relacionamento de amizade. Ele via o seu anjo, ele se relacionava com o seu anjo e muitas vezes ele enviava o seu anjo a outras pessoas para que essas pessoas chegassem até ele, para que ele pudesse orientar, rezar, confessar, fazer com que ocorresse uma grande conversão na vida daquela pessoa. Então, nesse dia que nós celebramos os nossos santos anjos da guarda, que nós possamos louvar e agradecer a Deus por sua providência para conosco em criar especialmente para cada um de nós um ser muito superior a nós, mas que nos serve e nos ama e tem essa missão de salvar a nossa alma. Meus irmãos, ontem chegou até a mim mais um folhetinho desses que recebemos em algumas paróquias aí pelo Brasil. O chamado O Domingo, né? Esse aqui, ó lá, ó, O Domingo. Eu vou colocar a imagem aqui. Então esse foi o folheto de ontem, domingo. E em um texto, no final deste folheto, desse jornal, e eu quero colocar o texto aqui, que é assinado pelo padre Nilo Lusa. Meus irmãos, que texto que demonstra, vamos dizer assim, uma raiva da tradição da igreja. Desdenha completamente da tradição, como se ela não fosse importante. Eu vou ler o texto para vocês aqui, depois vou colocar o folheto do lado aqui também. Ó, a religião que leva a viver. Dirigida às autoridades, sacerdotes e anciãos do povo. A parábola do Evangelho revela quem aceita Jesus e quem o rejeita. Os dois filhos agem de forma diferente daquilo que responderam ao pai. Um respondeu não, mas depois foi. O outro respondeu sim, mas acabou não indo. Pergunta desafiadora do mestre: qual fez a vontade do pai? Resposta das autoridades: foi aquele que agiu conforme o pai havia pedido. Religião não é realidade feita só de palavras, mas, mais do que isso, é ação, é vivência, é prática. O Papa Francisco adverte sobre os cristãos papagaios, que só falam em religião, mas não a vivem. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso cumprir a vontade do Pai para entrar no reino. Não leva ao seguimento de Jesus uma religião que se limite ao cumprimento de rituais e não trilhe um caminho da justiça. Ou seja, ele já começou a criticar a tradição, chamando de quem segue a tradição que seguem rituais, mas que não praticam a religião. Isso daqui é uma bobagem sem tamanho, um preconceito sem tamanho, porque é totalmente o oposto disso. Aqueles que seguem a tradição, que querem a tradição, eles têm um zelo pela tradição e pela verdadeira prática do Evangelho. Aquele que segue a tradição, ele não quer meramente a tradição.
ele quer a tradição, ele quer a justiça social, ele quer que o pobre, o oprimido, o menos favorecido, ele também tenha uma vida boa. Existe assistência, paróquias com padres muito piedosos que fazem um trabalho social maravilhoso, mas Jesus continua no centro. Sabem que para Deus tem que ser o melhor e não acha que a missa ou as coisas de Deus são meros rituais, então posso fazer de qualquer jeito, que isso daí não serve para nada. Vamos continuar. Na era das imagens, em muitos ambientes, há o sério risco de a religiosidade católica se reduzir ao estético. Batinas, roupas clericais medievais, correntes, turíbulos, véus. Olha que absurdo! Ele desdenhou da batina, ele desdenhou das roupas clericais medievais, das correntes que provavelmente é da consagração a Nossa Senhora. Ele também desdenhou dos turíbulos e dos véus. Ele está aqui simplesmente tirando sarro e rebaixando uma missa bem celebrada, pessoas piedosas que querem ir à igreja com véu. Isso daqui, meus irmãos, sabe o que acontece? Agora, com influenciadores católicos denunciando os erros da teologia da libertação, denunciando como a teologia da libertação é maléfica, eles odeiam a tradição, eles odeiam a verdade da igreja, porque eles não conseguem fazer a confusão e a bagunça que eles sempre fizeram antes. Toda essa indumentária está a serviço da vivência do Evangelho, da justiça e da transformação? Sim, muitas paróquias fazem uma vivência profunda, paróquias piedosas. Agora, o contrário não acontece. Alguns que se dizem ser da teologia da libertação, além de não ter zelo nenhum com a igreja, ainda não fazem trabalho social nenhum, é só o gogó, é exatamente o contrário. Em alguns círculos, o compromisso cristão de empenhar-se pelo direito dos pobres, em sintonia com as bem-aventuranças de Jesus, é motivo de ironias. Não basta ter fé em Jesus, até seus maiores inimigos acreditam nele. A questão é ter fé de Jesus, comprometida com o reino de Deus e sua justiça. Jesus, ele mesmo disse que o reino dele não era desse mundo, e aqui ele já inverteu. Já trouxe que Jesus, como se Jesus tivesse vindo para cumprir a justiça social perfeita aqui nessa terra. Olha para você ver como que o pessoal da teologia da libertação é completamente equivocado, né, na sua teologia. A fé é uma maneira de ver a realidade com os olhos de Jesus, o que nos leva a viver a proposta do seu evangelho e ser coerentes com aquilo que professamos. Ela não nos deixa indiferentes diante de tanta miséria e injustiça existentes no mundo. Jesus diz aos sacerdotes e anciãos que os cobradores de impostos e as prostitutas os precederão no reino. A parábola quer nos levar a refletir sobre nossa maneira de viver a religião e entender o reino de Deus. Trata-se, sobretudo, de um chamado à conversão, pois a incoerência também nos habita. Nessa perspectiva, os dois filhos podem representar cada um de nós, que alternamos momentos de compromisso com o projeto de Jesus,
com momentos de indiferença e até crítica à proposta do mestre. Ou seja, a teologia da libertação está completamente enraivada contra os influenciadores. Por quê? Porque ninguém quer mais esse discurso, essa bitolagem. Ninguém quer mais. Nós desmascaramos essa falsa teologia que tira de Deus do centro, coloca, entre aspas, o pobre e o oprimido, mas não coloca nada, porque muitos padres andam com carrões, muitos vivem uma vida luxuosa e dizem que estão à disposição do pobre, e para o pobre não fazem nada. Então, meus irmãos, aí tem paróquias piedosas do Padre de Batina, como a paróquia que eu frequento, que assistem 30, 40 famílias todo mês, famílias carentes, com cestas básicas boas, viu? Não é cesta básica com básico, não. Boas, muitas vezes que tem carne. E eu nunca vi o meu padre ficar se vangloriando porque faz esse trabalho social. Não. Tá lá, bonitinho, celebrando a missa bem celebrada, no confessionário confessando e procurando salvar almas. Já esses que falam tanto, eu tenho certeza que não mexem uma palha, nem para a salvação das almas e nem para a verdadeira justiça social. Essa é a teologia da libertação, uma teologia falida, fadada ao fracasso e à perdição das almas no inferno. Deus nos livre dessa teologia. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.